Olá, colegas do Eliseu. Vou colocar aqui a minha primeira aula de História nesse formato remoto. Então, eu vou fazer aqui um pequeno passo a passo. Vou montando essa aula e vocês vão me acompanhando para ver se eu consigo ajudar vocês em alguma coisa. Nesse caso, a minha primeira aula vai ser para o 8º ano B do turno matutino, disciplina de História. Então eu vou, nessa parte aqui padrão do Sigeduc, eu vou clicar no ícone, que é justamente da turma 8º ano B História. Vou clicar do lado esquerdo da tela, tem os códigos de cada turma, então vou aqui escolher a minha turma para trabalhar. Quando eu clico no código da turma, eu sou direcionado para a escola digital. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é cadastrar uma data de aula. Então eu vou no lado esquerdo da tela, clico no ícone Turmas, depois eu clico no ícone Aulas. Nessa parte seguinte eu vou criar tópico de aula. Então eu vou aqui no ícone verde para criar minha primeira aula. A minha primeira aula está marcada para o dia 11 de agosto. Eu estou colocando material aqui no dia 9 de agosto, mas a data de início vou marcar 11 de agosto. A data final da minha aula vou marcar no dia 12 de agosto, que é justamente o dia que ficou marcado os tira-dúvidas para o fundamental. O tipo de atendimento que eu vou fazer é o atendimento via recurso tecnológico. Então, nessa caixa aqui eu vou clicar nessa setinha e vou marcar atendimento via recursos tecnológicos. Tudo que tem para preencher no Sigeduc da minha aula eu já deixei pronto no Word, então eu vou só copiando e colando. Nesse caso aqui, na descrição da aula, eu vou colocar o tema da minha aula. Pronto, já coloquei o tema da minha aula. E aqui em conteúdos, eu posso colocar os temas que eu vou trabalhar e posso fazer uma descrição dessa aula. No caso, eu preferi aqui fazer uma descrição dessa aula. Já deixei também pronto no Word. Vou só copiar e colar. Vou dar só uma organizada aqui. Eu quero que essa parte final ela deve ficar como tópicos. Pronto. Em seguida, eu vou marcar as turmas que eu quero trabalhar essa aula. Nesse caso, essa aula é uma aula específica para a turma do 8º ano, já está aqui marcado. Se eu quisesse passar essa aula para outras turmas, eu sairia marcando aqui nas turmas que eu quisesse vincular. Aqui embaixo, nessa caixa onde tem visível, eu vou marcar não, porque eu estou fazendo aqui a montagem da aula no dia 9, mas eu só quero que os alunos vejam ela no dia 11. Então eu vou deixar aqui marcado não. No dia 11, eu vou ter que vir nessa mesma parte para colocar em editar a aula, vir nessa caixa aqui de visível e marcar sim, senão os alunos não vão conseguir ver o material. Agora eu vou cadastrar a aula. A aula já foi cadastrada. Está aqui a aula no dia 11/8, o tema da aula e aqui alguns informes para essa aula. Agora o que eu vou fazer é colocar o material para os alunos. Nesse caso, o primeiro material que eu vou colocar é um vídeo documentário. Para essa aula em especial, não vou colocar um vídeo autoral, vou pegar um vídeo pronto da internet. Então, no lado esquerdo,
eu vou clicar no ícone Materiais e em seguida eu vou clicar em Vídeos. Agora eu vou clicar no ícone Cadastrar Vídeo. Aqui vou colocar o título do vídeo. Novamente, para deixar tudo mais rápido, para mim, eu deixei já tudo digitado no Word, então vou só copiando e colando. Vou colocar uma descrição do vídeo. Lembrando que você só tem a obrigação de preencher as caixas que tem a estrelinha azul. A descrição não era necessária, mas como eu já fiz, vou deixar aqui também. Na caixa seguinte em aula, eu tenho que marcar a aula para vincular essa aula. Então já tinha preenchido aqui a aula do dia 11/8. Vou vincular a aula desse dia. O vídeo que eu vou colocar para os alunos não é um vídeo que está no meu computador, é um vídeo do YouTube. Então vou clicar aqui em link externo, exemplo YouTube. Vai aparecer essa caixa aqui, link. Vou copiar o endereço do meu vídeo, ou melhor, do vídeo que eu vou utilizar na aula. E vou colocar nessa caixa. Formato de exibição, vou deixar em play interno, né, para que o aluno tenha aqui para o YouTube direto, então já que no Segeduc mesmo ele já vai poder ver o vídeo. O resto eu não vou mexer. Agora salvar. Vou aqui clicar no lado esquerdo, página inicial, para ver como é que está a organização. Então está aqui, tema da minha aula, a data, uma descrição da aula e o vídeo que eu vou querer que os alunos assistam. Agora eu vou querer cadastrar as atividades. Então vou no lado esquerdo da tela, vou no ícone atividade e clico nele. A primeira atividade que eu vou querer que os alunos respondam, é uma enquete. Então vou aqui clicar no ícone enquete, vai para a próxima página. Vou cadastrar a enquete, então clico aqui nesse ícone. E agora eu vou preencher essas caixas. Primeiro vou colocar o título da enquete. O título da enquete é a própria pergunta, então quando vocês forem colocar aqui título da enquete, vocês vão escrever na verdade a sua pergunta, a pergunta da sua enquete. Então já coloquei aqui, já estava copiado no Word. Nessa próxima caixa, publicar, vou marcar não. Porque eu só quero que os alunos vejam essa enquete a partir do dia 11. Então depois eu vou vir na enquete, vou ter que editar ela e clicar em sim. Mas agora não quero que os alunos vejam essa enquete. O prazo de votação, eu vou dar um prazo extenso. Então, a aula dia 11, eu vou dar mais umas 2 semanas. Vou deixar a enquete até o dia 23, que é um domingo. Agora eu vou vincular a enquete à data da aula. A minha aula do dia 11. Em seguida eu vou colocar as respostas da minha enquete. Aqui tem 2 respostas. Se eu quiser mais respostas, eu vou clicar aqui embaixo em acrescentar respostas. Não é o caso. Minha enquete só tem 2 respostas mesmo. Já deixei elas prontas no Word e vou só copiar e colar. Pronto. Agora eu vou clicar em
cadastrar. Então já voltei aqui para a página inicial. Está aqui a data da minha aula, o tema, a descrição da aula, o vídeo e aqui embaixo a enquete. Vou colocar uma outra atividade. Essa outra atividade é um questionário. Para colocar o questionário, eu vou novamente no lado esquerdo da tela, atividades, e clico no ícone questionários. Vou agora clicar no ícone cadastrar novo questionário, cadastrar questionário. Novamente, tudo que eu precisar digitar, eu já deixei pronto no Word, então só vou copiando e colando. Neste caso, o título da minha enquete, ou do meu questionário. Descrição do questionário não vou fazer, assim, não precisa, porque eu só tenho a obrigação de colocar informações nas caixas que tem a estrelinha azul. Então, nesse caso, não vou colocar a descrição aqui. Vou vincular uma aula novamente, a aula do dia 11. O início do meu questionário vai ser a partir do dia 11. O fim do meu questionário, vou deixar a mesma data da enquete, então vou colocar aqui no dia 23. Para fim da visualização do questionário, eu vou colocar também até o dia 23. Embaixo tem as opções interessantes. Misturar perguntas, sim. Misturar alternativas, sim. Isso é bom porque cada vez que o aluno for responder o questionário, ou alunos diferentes forem responder o questionário, eles vão encontrar uma ordem diferente das perguntas e as perguntas vão ter uma ordem diferente das respostas. Quantidade de alternativas, quantidade máxima de tentativas, eu vou colocar 3. Vou deixar 3 tentativas para cada aluno. Duração de cada tentativa, eu vou colocar 90 minutos. O meu questionário vai ter 10 questões, mas eu vou colocar aqui 3 tentativas de 90 minutos, justamente pensando, caso o aluno, a internet caia, ou tenha algum problema que ele não consiga responder no tempo, ele tem uma nova chance. E os 90 minutos aqui eu vou deixar porque eu quero que o aluno, caso ele não saiba a resposta imediata, que ele vá procurar na internet a resposta, ou que ele vai procurar no livro, que ele pesquise. Então eu vou deixar aqui 3 tentativas de 90 minutos. Média da nota. Apesar de essas atividades, né, para a gente não podemos atribuir nota agora, mas é sempre bom deixar marcada alguma das alternativas para a gente ver como é que estão os alunos. Nesse caso, eu vou deixar marcado a média da melhor tentativa. Então, eu vou marcar aqui melhor tentativa. A turma que eu vou vincular essa aula é a turma de História, oitavo ano B. Se eu quiser vincular esse questionário a outras turmas, eu posso. Não é o caso, é uma aula bem específica para essa turma. Os feedbacks eu não vou mexer, vou deixar do jeito que está mesmo. E vou salvar e continuar. Pronto, agora eu vou cadastrar as perguntas do meu questionário. Nesse caso, eu vou clicar aqui em nova pergunta. Se eu tivesse já perguntas prontas no banco de dados, eu clicaria aqui em adicionar perguntas do banco, mas não é o caso. Estou fazendo tudo pela primeira vez. Então, eu vou clicar aqui em nova pergunta. Aqui, eu já tinha mexido nessa parte, então tenho que adicionar, toda vez que eu vou adicionar um questionário ou uma pergunta, eu tenho que vincular a uma categoria. Aqui eu tinha deixado já pronta a categoria Revolução Industrial Inglesa. Mas se for a primeira vez que você vai colocar o seu questionário,
vai estar apenas aqui, selecionar uma categoria e não vai ter nenhuma categoria aí. Nesse caso, você vai ter que clicar em criar categoria e colocar o nome da sua categoria para as perguntas que você vai cadastrar. Aqui eu já tinha deixado pronto, Revolução Industrial Inglesa. Tipo de perguntas. As perguntas eu vou escolher de múltipla escolha. Você pode colocar aqui uma única escolha, dissertativa, numérica, verdadeiro ou falso. Eu vou colocar de múltiplas escolhas. Agora eu vou colocar aqui nessa próxima caixa pergunta, a minha primeira pergunta do questionário. Já deixei ela pronta no Word, vou só copiar e colar. Antes de colocar a primeira pergunta, eu vou colocar aqui uma descrição. Não, vou colocar só a pergunta mesmo. Então eu vou copiar a pergunta e vou colar. Pronto, vou só dar uma passada aqui bem rápida para ver se está tudo aqui. Tá sim. Tá tudo ok. Descrição da pergunta não precisa. Agora eu vou colocar alternativas. Aqui embaixo vai estar aqui essa caixa para você escrever a alternativa da sua pergunta. Nesse caso, você tem que colocar a alternativa por alternativa. Então, vou colocar aqui, cadastrar minha primeira alternativa. Colar. Após colocar minha primeira alternativa, eu tenho que ir aqui no lado direito da tela, onde tem esse mais verde, e clicar nele, adicionar resposta. Aqui embaixo já vai ter a minha primeira alternativa colocada. Agora eu vou colocar a próxima alternativa. Novamente eu tenho que ir aqui no lado direito, adicionar resposta. Já está aqui as duas alternativas que eu coloquei. Vou colocar mais duas. Meu questionário, cada pergunta vai ter 4 alternativas. Pronto, já tenho aqui em cima a minha pergunta e aqui embaixo as minhas alternativas. E aqui eu tenho que deixar marcado qual é a alternativa verdadeira. Nesse caso, a resposta é artesanato. Vou deixar aqui marcado. E embaixo vou salvar a pergunta. Feedback eu não vou colocar nenhum, então salvar a pergunta. E assim eu tenho a minha primeira questão, a minha primeira pergunta do meu questionário. Eu posso continuar colocando as questões, mas acho que aqui já dá para ajudar vocês, então vou salvar sem finalizar. Depois eu volto para colocar mais perguntas. Vou aqui na página inicial. E aqui está minha aula. Data dia 11, o tema Revolução Industrial Inglesa no século XVIII, a descrição da minha aula, o vídeo que eu quero que os alunos assistam. Aqui embaixo tem a enquete e logo em seguida tem o questionário. E assim a minha aula está pronta. Vou continuar colocando as perguntas no questionário. E eu tenho que lembrar que na véspera do dia 11 ou no dia 11 de manhã cedo,
eu tenho que voltar, editar a aula para colocar ela visível. É importante lembrar que eu deixei a aula para o aluno não visualizar. Então, o aluno não pode ver nada do que eu registrei aqui. Só que no dia 11 eu vou querer que ele tenha acesso a todo esse material. Então, quando chegar o dia 11 de manhã, ou mesmo na véspera, já próximo da meia-noite, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou entrar novamente no Sigeduc, vou clicar naquele código da turma do lado esquerdo, vou vir para essa página da Escola Digital. Vou clicar em turmas e vou clicar em aulas. Aqui a aula que eu fiz para a turma, ela está aqui com o início no dia 11. Né? Então, para eu deixei aqui ela sem o aluno poder visualizar. Tanto é que nesse segundo quadradinho aqui depois da lupa, tem um risquinho aqui que é representando um olho fechado. Para eu deixar o aluno ter acesso a esse material, eu vou ter que clicar nesse ícone aqui, alterar, que é um ícone amarelo, que parece que é uma canetinha amarela num bloco amarelo. Vou clicar nele. Vai vir para essa parte. Vou descer um pouquinho. E aqui, visível, não. Então, vou trocar para sim. Mas isso eu vou fazer na véspera da aula. E vou botar aqui, atualizar dados. Nesse caso, você pode observar aqui que no íconezinho após a lupa, o olhinho já está aberto. Isso quer dizer que o aluno já pode visualizar a aula. Então, para eu ter certeza como o aluno vai visualizar essa aula, eu vou aqui no ícone turmas e em seguida eu vou clicar no ícone visualizar como aluno. Então aqui o aluno está tendo acesso ao material que eu produzi, né? A data da aula, dia 11, a descrição da aula, o vídeo, a enquete. O questionário não está aparecendo aqui ainda porque eu não terminei de cadastrar as perguntas, mas assim que eu terminar de cadastrar as perguntas e deixar já disponível, o aluno vai poder visualizar aqui também. Como eu não quero que o aluno veja isso hoje, eu vou alterar novamente para não visualizado. Então, visualizar como professor. Aula. Está aqui a minha aula. Clicar aqui no ícone alterar. Vou nessa parte de visível e vou colocar novamente não. E atualizar dados. Pois bem, então minha primeira aula no Sigeduc Escola Digital está pronta. Agora eu vou partir para outras aulas. Espero que isso aqui tenha ajudado vocês. E se eu descobrir mais alguma coisa, eu tento repassar.